De armas a estereótipos ao humor obsceno, aqui estão 30 vezes que Pokémon teve que ser banido ou censurado. Comecemos com o personagem americano mais estereotipado. Com um bíceps do tamanho de águias carecas e um histórico militar que grita América, o Tenente Suji é basicamente como os japoneses veem os Estados Unidos da América, como se ele fosse a personificação do 4 de julho. O Japão tem um longo histórico com o exército dos Estados Unidos da América, o que naturalmente transformou Surge em um personagem semelhante ao Government Issue Joe. Isso explica por que seu dublador japonês soa como um cowboy tentando pedir sushi, enquanto joga um maldito praticamente em todas as frases. Agora você entende o motivo de ter sido amenizado e anglicizado. Mas honestamente nem estou chateado com o estereótipo americano. Porém, a fantasia da equipe Rocket beira o racismo. Se você achou o Surge estereotipado, espere até ver a escolha de estilo questionável da equipe Rocket no episódio 15. Eles foram totalmente para o estilo colegial dos anos 90 com cabelo loiro tingido e pele bronzeada, seguindo a tendência Gangaru. Mas a dublagem em inglês provavelmente pensou, vamos não fazer isso. O público americano pode pensar que Jesse e James se juntaram a uma convenção de blackface com suas fantasias. Não pareço a garota mais legal? E falando da equipe Rocket, vamos olhar para James e seus melões. James usa trajes extravagantes no episódio 18, conhecido como Um Episódio Perdido pelos Fãs. Ele se supera ao se travestir e usar um biquíni, e não é o biquíni que fez este episódio ser cortado da dublagem em inglês. Em vez disso, é porque James decidiu ser uma verdadeira diva e desfilar com grandes seios infláveis. Ele até tenta fazer na menor de idade Misty sentir ciúmes de seus ativos exageradamente grandes. Mas essa não é a única piada suja em Pokémon. Há também as letras de música com insinuações de upskirt. Se você sempre assistiu ao anime Pokémon dublado em inglês, notaria uma garota com blusa laranja e saia verde na abertura. Sim, aquela que o Pikachu quase fez um upskirt. Bem, isso é porque a música de abertura japonesa inclui uma linha que se traduz para mesmo que em fogo, em água, em grama, em florestas e terra, em nuvens, na saia daquela garota. A música sugere que Ash talvez precise olhar sob a saia de uma garota para achar todos os Pokémon. Ash, não há Pokémon lá em cima, espero que você saiba disso. Censurar cenas é uma coisa, mas cortar um curta inteiro é outra. Lembra dos curtas do Pikachu nos filmes de Pokémon? O terceiro foi uma aventura eletrizante envolvendo Pikachu e Pichu. Os fãs adoraram por 9 anos até que desapareceu mais rápido que um Rapidash correndo. Por quê? Bem, o narrador japonês foi pego por drogas e fugiu. Fãs revoltados exigiram o cancelamento dela e de todo o seu trabalho. Enquanto isso, a empresa Pokémon agiu rapidamente, fazendo o curta do Pikachu desaparecer num estalar de dedos, como o Thanos. A censura também é comum em mangás, especialmente em relação a cenas mais íntimas, como urinar. O mangá de Pokémon geralmente tinha mais liberdade, mas quando Emerald foi pego urinando no capítulo 601 de Pokémon Adventures Omega Ruby e Alpha Sapphire Arc, os tradutores ingleses não gostaram e removeram a cena completamente. Agora que estamos no assunto de conteúdo adulto, confira este aqui dos jogos. Uma piscadela além da conta. Sempre há uma linha tênue entre o aceitável e o excessivo. E em Pokémon Gold, Silver e Crystal, as nadadoras originalmente piscavam assim como as treinadoras de beleza. O problema é que esses NPCs usam apenas biquínis, então quando combinado com suas piscadelas, a empresa Pokémon achou que eles se tornaram muito sedutores para os jogadores mais jovens, e os desenvolvedores tiveram que censurar a piscadela. Até mesmo os próprios Pokémon podem ser um pouco ousados demais nos jogos. Por exemplo, Nidoqueen se soltou no Pokémon Stadium 2, pelo menos aos olhos de muitos jogadores, eu acho. Em repouso, os gráficos pixelados do Nintendo 64 faziam parecer que ela malabarizava seu peito. Isso foi imediatamente alterado para a versão americana porque a última coisa que o mercado ocidental precisava era que seus filhos desenvolvessem um fetiche estranho por seios de monstros mal animados. Mas não podemos esquecer da estranha piada com leite. Misty não foi exatamente poupada de ser sexualizada de maneira estranha no episódio O Garoto Kangaskhan, que é basicamente uma história inspirada em Tarzan sobre um garoto humano sendo criado por um Kangaskhan. O trio conhece este garoto que percebe os seios da Misty. A câmera foca rapidamente no peito da Misty quando o garoto pergunta se pode tomar um pouco de leite. A dublagem em inglês não censurou toda a cena, mas apenas mudou o diálogo para torná-lo mais adequado para crianças. Qual é o problema? E não podemos esquecer da clássica edição ocidental do jogo.
Eu preciso do meu café. O tema é inadequado para crianças, a menos que a empresa Pokémon queira que seus fãs se tornem alcoólatras no futuro. Em Pokémon Red e Green, um bêbado desmaiado bloqueava o caminho ao norte da cidade de Viridian antes de entregar um pacote ao professor Carvalho. Mas isso mudou para um homem cansado demais para levantar, pois ainda não havia tomado seu café da manhã. Isso provavelmente explica porque alguns fãs de Pokémon, como eu, desenvolveram um vício incapacitante em café. Mas falando em vício, chega de jogos de azar. Jogos de azar eram proibidos nos videogames ocidentais. Bem, até recentemente. Os cérebros das crianças hoje estão tão viciados em caixas de saque e apostas no Twitch que isso pode ter mudado. No passado, as empresas de jogos não permitiam jogos de azar para crianças. Por isso, temas de jogos de azar eram frequentemente retirados dos jogos, e Pokémon Fire Red e Leaf Green não foram exceções. Na versão em inglês, os treinadores jogadores foram renomeados como gamers, sugerindo maior interesse em Pac-Man do que em ganhar dinheiro em caça-níqueis. Quando o Pokémon Platinum foi lançado, você nem mesmo podia usar as máquinas caça-níqueis. Na quinta geração, o canto do jogo sumiu por completo. A sensibilidade sempre foi um problema em Pokémon, como visto na mudança de cor da Jynx nos jogos. É sabido que originalmente a Jynx tinha um tom de pele preto, mas os ocidentais viram isso e disseram que não podiam aceitar. Então, quando Pokémon Gold e Silver foram lançados no mercado, Jynx passou por uma transformação dramática que transformou sua pele em um tom de roxo. Eles tentaram nos convencer de que tudo foi inspirado pela tendência 90s Gangaroo Girl, mas o problema era que os ocidentais não sabiam o que isso significava. Episódios inteiros foram retirados por causa da Jynx. Voltando à saga da Jynx, os animadores japoneses mantiveram a Jynx com um tom de pele preto por um tempo. Mas a dublagem ocidental não recebeu isso muito bem. Eles decidiram ignorar 2 episódios inteiros porque a Jynx não estava roxa o suficiente para o gosto deles. Mas também houve outros episódios do anime que foram cortados no início. Afinal, o Tentacruel não pode derreter vigas de aço. Os ataques de 11 de setembro levaram à censura de algumas cenas do anime Pokémon nos Estados Unidos da América. Primeiro foi a Torre do Terror. Este episódio foi banido por anos apenas por causa do seu nome. No episódio, Ash vai a Lavender para capturar um Pokémon fantasma e assim vencer Sabrina e seu Jin psíquico em uma revanche. O título sozinho fez com que o episódio fosse retirado da rotação, o que é uma pena, pois era um dos meus favoritos quando criança. Eu não entendo, eles são estranhos. E então havia Tentacool e Tentacruel, que foi banido por vários anos porque mostrava um Tentacruel gigante destruindo prédios, incluindo um arranha-céu. Mas se você quer saber a parte mais estranha, cenas deste episódio, como o Tentacruel destruindo um prédio, ainda eram usadas na abertura do programa. Mas a prática de pular episódios continuou por mais de 1000 episódios no anime. O episódio 1003 não entrou na versão final em inglês, e dessa vez não podemos culpar o Jynx. Dessa vez a culpa é toda do Ash. Nosso heróico treinador de Pokémon decidiu se disfarçar de Passimian, que tem pelo de cor escura. Então, naturalmente, Ash colocou uma pintura facial escura, e você sabe onde isso vai dar. Para muitos, um traje inocente, mas não para alguns públicos americanos que o rotularam como muito próximo ao blackface. Então, em vez de capturar todos, Ash gerou controvérsia que levou ao cancelamento deste episódio. Eles também descartaram o episódio devido ao excesso de armas. O episódio 35 foi cancelado porque havia um cara apontando uma arma para o Ash. Apontando um revólver para a cabeça dele, em tom sério. É um eufemismo dizer que a América é impulsiva quando se trata de armas. Então, isso pode explicar por que nosso público é mais sensível quando se trata de armas e crianças. Assim, pular este episódio gerou uma grande lacuna na trama. Os fãs americanos ficaram intrigados sobre como Ash conseguiu capturar 30 Tauros na Zona Safari, tudo porque este episódio foi apagado. Contudo, até mesmo o Japão pode banir episódios. O episódio mais famoso banido na história do Pokémon não é porque tinha algo racial, sexual ou cultural. Não foi a versão em inglês que causou o banimento do episódio. Pikachu se tornou o mestre do caos não intencional no infame episódio do Pokémon Soldado Elétrico. Quando ele destruiu mísseis com seus ataques elétricos, luzes vermelhas e azuis piscaram na tela. E Pikachu não apenas entreteve as crianças, ele praticamente iniciou convulsões. O show foi suspenso por incríveis 4 meses para se recuperar dessa bagunça, causando uma impressão eletrizante. Enquanto isso, quase 1 minuto de um episódio foi removido devido a outra piada com leite, e uma jogada que fará você questionar a sanidade da dublagem em inglês. Eles retiraram 45 segundos inteiros, porque Meowth foi pego no ato de beber leite diretamente das tetas de um Miltank. Isso realmente melhora a sensação do meu rosto.
É como se os artistas aqui estivessem confusos. Quando se trata de cartas de Pokémon, as coisas não são muito diferentes para Misty, que simplesmente não consegue ter um descanso. Misty tem uma vida difícil, pois os criadores de Pokémon não resistem em dar a ela transformações suspeitas ocasionalmente. Na carta Lágrimas de Misty, eles mostram Misty com seu amigo Staryu, mas aparentemente ela decidiu não usar roupas. Você pensaria que alguém teria pensado que, ei, talvez isso não seja uma boa ideia, porque Misty tem apenas 12 anos de idade. Embora o bom senso tenha prevalecido no final, quando eles trocaram sua roupa de aniversário por algo mais. A versão atualizada mostra ela vestindo roupas, além de chorar muito enquanto Squirtle está lá para ela. Claro, ninguém quer que as crianças achem que beber é normal. Em Explode Limp, há uma cena em que a equipe Rocket está sonhando acordada com Giovanni tomando um copo de vinho. Acredito que até os líderes do crime internacional têm dificuldades em lidar com os desafios da dublagem em inglês. Eles trocaram o vinho do Giovanni por outro líquido para deixá-lo apropriado para crianças. Uma década depois, Kikui e Burnett celebram seu casamento bebendo suco de laranja em vez de vinho. O casamento deve ter sido monótono, já que nem puderam levar champanhe. Meowth quase passou de um tipo normal para um tipo fantasma nesta piada sombria. Em O Sol, o Susto, o Esconderijo Secreto, Mew teve uma experiência fora do corpo após ver a temida forma verdadeira de Mimikyu em uma piada. Ele até mencionou ir para, citando, o outro mundo, como se estivesse dizendo que morreu de puro terror. Isso evidenciou que Meowth quase se tornou um Pokémon fantasma permanentemente. Mas a dublagem ocidental censurou a parte da alma de Meowth fugindo de seu corpo para parecer que ele apenas desmaiou. Ainda assim, eu tenho que dizer, um Meowth em forma de fantasma seria muito legal. Porém, certos temas podem ser um tanto sombrios para o público japonês. O episódio 39 de Pokémon Preto e Branco, programado para 07/0, 4/2011, foi banido. O episódio tinha um forte tema aquático, tornando-o muito insensível após um tsunami na vida real devastar o Japão apenas um mês antes. A equipe do Pokémon causou um grande impacto negativo com o episódio, que foi temporariamente retirado de circulação. Ainda assim, até algo simples pode ser apagado de um episódio, como um bigode a Hitler. No episódio 1080, acertando as contas com o Bunny, há um cara na estação de trem na versão japonesa ostentando um bigode, mas não era um bigode qualquer. Em vez disso, era o verdadeiro sósia do bigode mais famoso da história, o que pertencia a um certo cara chamado Adolf. O bigode teve que ser raspado para a dublagem em inglês, então o bigode do Hitler não vai retornar, desculpe. Dito isso, o público inglês também não viu essa saudação em sua versão do anime. No episódio Tudo Brilhante e Belo, uma cena com a equipe Rocket foi censurada. Na versão japonesa original, Jesse, James, Mewtwo e capangas da equipe Rocket fizeram uma saudação semelhante à nazista. Na versão em inglês, Jesse levanta os dois braços, o braço de James é abaixado e os capangas da equipe Rocket mantêm os braços ao lado do corpo. Mas por algum motivo, a pose do Meowth permaneceu inalterada. Nesse sentido, o cartão Truque Ninja de Kogi tinha um símbolo infeliz nele, pelo menos para o público ocidental. O cartão de treinador Truque Ninja de Koga, em sua versão japonesa, exibe um símbolo budista muito similar à infame suástica usada pelo Terceiro Reich. Apesar da precedência histórica do símbolo budista anteceder a suástica em séculos, o artista foi compreensivelmente encarregado da tarefa de redesenhar o cartão para seu lançamento internacional. A versão atualizada do Truque Ninja de Koga, encontrada na expansão Desafio do Ginásio, substituiu o símbolo por um alternativo inspirado no Oriente, com conotações menos controversas no Ocidente. Isso me conforta, pois eu temia que Goldat estivesse tentando radicalizar a nós, jovens fãs de Pokémon. Outro cartão Pokémon nos ensinou que Grimer provavelmente pertence a um registro. A versão japonesa de um cartão para o Pokémon Grimer tem Grimer olhando por baixo da saia de uma jovem, levando a empresa Pokémon a chamar Chris Hansen para este monstro de bolso repugnante e fazendo um pequeno ajuste nos cartões para que a linha de visão dele seja alterada. E talvez não tão grave quanto o comportamento de Grimer, a líder de ginásio Sabrina pode ter nos mostrado o dedo do meio. Essa era a preocupação, de qualquer forma. No conjunto Jin Hero, o cartão japonês original foi interpretado como se ela estivesse mostrando o dedo do meio. Embora seja meio forçado, a preocupação não impediu a Pokémon Company de redesenhar completamente o cartão para o lançamento em inglês. Mas vamos falar sobre outra piada com leite. O cartão de treinador Moo Milk passou por uma reformulação de arte ao ser lançado fora do Japão. O design inicial retratava uma cena estranha em que um Pokémon mamava em uma teta de vaca artificial segurada por um fazendeiro.
Antecipando possíveis preocupações sobre a adequação da arte original para o público-alvo americano, eles reformularam o design do cartão. E na versão americana do Moo Moo Milk, a nova arte mostrava um celeiro cheio de Moo Moo Milk e um Cleffa. Aproveitando que falamos sobre cartas de Pokémon banidas, vamos discutir sobre o banimento do Kadabra. Por que o Kadabra foi banido do jogo de cartas de Pokémon? Kadabra permaneceu elusivo por anos, pois o cartão sumiu misteriosamente do jogo. Em 2000, um ilusionista chamado Uri Geller entrou com um processo contra a Pokémon Company. Sua alegação era baseada na notável semelhança entre Kadabra e ele mesmo, tanto em nome quanto em aparência. Geller também descobriu que o nome japonês de Kadabra, Yungur, parecia ser uma combinação de seus próprios nomes. Como resultado do processo, a Pokémon Company removeu Kadabra dos conjuntos de cartas e o eliminou do anime. A boa notícia é que Geller agora decidiu retirar sua oposição, permitindo que a Pokémon Company reintroduza Kadabra após mais de 2 décadas. Em uma conversa com o Kotaku, Geller reconheceu seu erro de julgamento. Ele disse que se tornar avô e ver suas netas brincando com as cartas o fez perceber o erro que havia cometido. Mas por fim, hoje precisamos falar sobre o Brock e suas típicas travessuras. Brock sempre foi o que a geração Z agora chama de simp desde o primeiro dia, frequentemente se jogando em qualquer mulher na série Pokémon em suas tentativas fracassadas de conseguir uma namorada. Mas ele se empolgou demais com suas palavras na escola de golpes duros, onde disse: Ela finalmente pode ter... A linha foi cortada de muitas versões do show porque estava claro que Brock estava agindo de forma um pouco inadequada, ao ponto de basicamente dizer que a garota poderia se aproveitar deles. De controlar Pokémon contra sua vontade, a assassinato e tentativa de dominar o multiverso. Essas são as coisas mais maléficas que a equipe Rocket já fez. Então é melhor se preparar agora. Qual lugar melhor para começar do que o segundo episódio do anime, Emergência Pokémon? E sim, houve um tempo em que nosso trio favorito de Jessie, James e Meowth eram realmente vilões sérios. Invasão ao centro Pokémon de Viridian. Eles usam o Koffing como uma cortina de fumaça para tentar ofuscar a visão do nosso herói e roubar as Pokébolas. Isso foi basicamente um ataque terrorista a um hospital. Eles cortaram a energia, mas por sorte a enfermeira Joy tinha um backup. Um bando de Pikachu que ela apelidou após algumas tentativas fracassadas de derrubá-los. Misty, você sabe que Goldeen precisa de água pela sua experiência. Todos os Pikachu lançam um enorme ataque elétrico contra a equipe Papachon. A equipe Rocket. Eles também curam o Pikachu machucado de Ash, que adiciona um pouco mais de Pika Power para eventualmente causar o primeiro de uma longa série de decolagens. Esse Pikachu não é um Pikachu comum. Mas vamos aumentar as coisas para 100 e falar sobre como a equipe Rocket uma vez cortou as caudas de Slowpoke. Nos jogos da Gen 2, a equipe Rocket foi encontrada colhendo um monte de caudas de Slowpoke na cidade de Azalea. Sinceramente, o que há de errado com vocês? Todos sabem que Slowpokes são os Pokémon mais tranquilos, como o Ouzon. Considerando que estão sendo usados para dinheiro e comida, parece que Poképita não aprovaria isso. Mas mais importante, o que os Slowpoke pensam? As entradas do Pokédex contradizem a dor que eles podem sentir, com alguns dizendo que leva 5 segundos para eles sentirem e outros dizendo que eles não sentem nada. Independentemente, as ações da equipe Rocket foram desumanas. Embora as caudas dos Slowpoke cresçam novamente, certamente eles não apreciam ser usados como alimento. É a mesma ideia de Bob Esponja e Patrick imaginando seus traseiros sendo pendurados na parede do Sr. Siriguejo. A equipe Rocket, antes coletando caudas, agora se disfarça de criadores para capturar Pokémon. No episódio do anime O Segredo do Centro de Criação, Cassidy e Butch, ou seria Bill. Seja como for, eles administravam um falso centro de criação para receber o máximo de Pokémon possível para entregar ao Giovanni. Esse é o meu favorito absoluto. Mais tarde fecharam a entrada principal, mas Ash e companhia encontraram a porta dos fundos destrancada. Honestamente, se queriam que esse plano maligno fosse bem sucedido, deveriam ter se certificado de que a porta dos fundos estava trancada primeiro. Não podemos deixar o vilão vencer. Spoilers. O grande mal é preso e os Pokémon são salvos. Ao menos eles foram espertos o bastante para incriminar Ash e seus amigos como ladrões e prendê-los, algo que Jessie, James e Meowth provavelmente seriam incapazes de fazer. No entanto, a equipe Rocket mais tarde reuniria Pokémon sem a ajuda de seus próprios treinadores no episódio Pikachu Revolts. Nos deparamos novamente com Cassidy e Bob, pois todos os Pokémon da Ilha Mandarim foram hipnotizados por Drowsy para vir até um colo, e isso incluiu até o pobre Pikachu.
Após serem atacados por seus próprios Pokémon, Jessie e James juntaram-se a Ash e amigos para fazer os Pokémon voltarem à razão. E sabe de uma coisa? Talvez não sejam tão ruins quanto pensávamos. O Gastly da Official Gen resistiu aos ataques dos Pokémon enquanto Ash fez Pikachu mirá-lo estrategicamente, destruindo a máquina a qual Drowzee estava conectado. Porém, não foi a única vez que a equipe Rocket forçou os Pokémon a agirem contra sua vontade. Lembra na Gen 2 quando eles forçaram a evolução de um monte de Magikarp no Lago da Fúria? Usando ondas de rádio especiais, eles fizeram dezenas de Magikarp evoluírem antes da hora. Eles poderiam ter encontrado diferentes Pokémon poderosos para capturar. E havia um único Gyarados vermelho no centro do lago, pronto para ser capturado. Isso não bastaria? Não, porque você teve que irritá-lo, tratando vários de seus irmãos com os ruídos mais intoleráveis possíveis. Vamos adentrar um território completamente novo, história mexendo com Pokémon lendários. O primeiro deles é, claro, o Mewtwo do primeiro filme. Aqui, o Dr. Fuji e sua equipe criaram o Mewtwo a partir do DNA do Mew. Mais tarde, Mewtwo saiu de seu tubo de ensaio e matou todos os cientistas. Sonhamos em criar o Pokémon mais forte do mundo e nós conseguimos! Sinceramente, não o culpo. Também gostaria de acabar com quem me desumanizasse e tratasse como um experimento. Giovanni disse ao Mewtwo que poderia ajudá-lo a controlar seus poderes, colocando-o em uma armadura e fazendo-o derrotar todos os desafiantes na academia da cidade de Viridian. Se você não tivesse feito o Mewtwo sofrer tanto, ele não tentaria dominar o mundo e o Ash não teria sido transformado em pedra. Mas não é só isso. A equipe Rocket também ousou capturar um bebê Lugia. Mas primeiro, temos que perguntar, como pode existir um bebê Lugia quando aparentemente só existe um de sua espécie? Acho que não vamos questionar isso, pois há assuntos mais urgentes. Cassidy e Ben, esse era o nome dele, certo? Retornaram mais uma vez para capturar o pobre bebê Silver para levar ao cientista Dr. Namba. Eles também usaram Silver como isca para capturar seus pais, e Namba pretendia usá-lo como cobaia para sua invenção. Bandana aqui! Fortalece os Pokémon ao deixá-los mais furiosos. Jessie e James deixaram de ser vilões novamente e ajudaram a libertar o Lugia Pai. Após várias batalhas, a máquina que controlava as bandanas foi destruída. E o trio da equipe Rocket foi lançado ao espaço novamente em meio ao caos. E nem termina por aí. Lembra da Operação Tempestade que viu a equipe Rocket capturar Meloetta para usá-la para assumir o controle dos gênios lendários? Eu sei que eles não são gênios, mas fique quieto. De qualquer forma, Giovanni capturou Ash e Pikachu em uma coisa de cubo e disse à pobre Meloetta para ir com ele ou vê-los serem esmagados. Meloetta se submeteu com Ash e Pikachu poupados e os três foram levados para as ruínas abismais, onde Giovanni usou uma gravação da canção de Meloetta para revelar o vidro revelado. Enquanto Meloetta sofria, Tornadus, Tunduros e Landeros surgiram do céu. Olhe para os seus designs, isso não grita gênio? Com licença, você está olhando para mim? Usando o vidro revelador, Giovanni incitou os gênios a lutarem enquanto se transformavam em suas formas Therian, causando destruição. Depois que Ash e Pikachu salvaram Meloetta, Giovanni olhou diretamente para o vidro revelador, possuindo-o e comandando os gênios para destruir o Nova. Com os outros membros da equipe Rocket notando que só querem dominar a região, Jessie, James e Melf conseguiram derrubá-lo e trazê-lo de volta à razão. Até os vilões têm limites. Mas capturar e roubar Pokémon é uma coisa, mas e matá-los de verdade? Foi exatamente isso que a equipe Rocket fez com o Marowak. Ao tentar roubar os crânios de Cubone em Lavender Town por dinheiro, um Cubone em particular foi protegido por sua mãe, que infelizmente foi morta. Este é um dos momentos mais tristes de toda a série Pokémon e realmente torna a equipe Rocket irredimível. E isso fica ainda mais triste em Pokémon Origins, quando o fantasma de Marowak consola seu filho e se despede. Realmente faz as lágrimas rolarem. E você achou que eles não parariam com Pokémon? Eles também não se importam em matar pessoas, como visto no episódio do anime, Um Susto no Ar, onde Giovanni designou Jessie, James e Meowth para uma missão em um dirigível. Isso parece inocente o suficiente a princípio, mas a intenção de Giovanni foi revelada, pois ele queria se livrar do trio por seus muitos fracassos e coletar a apólice de seguro do dirigível. É uma estratégia esperta de 2 por 1, mas não seria mais simples apenas demiti-los? Sobre o dirigível, derrubá-lo é uma forma de eliminá-lo, mas ele poderia apenas desmontá-lo e vender as peças.
Por fim, o que superaria o assassinato? Que tal tentar dominar o multiverso inteiro? Em Ultra Sun e Ultramoon, Giovanni liderou a equipe Rocket Arco-Íris, formada por líderes de equipes malignas de universos alternativos, onde obtiveram sucesso em seus planos de conquistar o multiverso. É um pensamento assustador. Imagine Ash da equipe Aqua inundando o mundo com Kyogre, ou Sirius da equipe Galáctica rasgando o espaço-tempo com Dialga e Palkia. Ainda bem que Arceus, o jogador, estava lá para impedi-los, evitando possíveis consequências. Quando uma franquia existe há tanto tempo quanto Pokémon, é preciso um esforço especial para permanecer no radar dos fãs. Às vezes, por exemplo, isso pode significar fazer os comerciais ou produtos mais estranhos que você pode imaginar. Então, sem mais delongas, vamos fazer uma viagem de ônibus para os comerciais mais estranhos de Pokémon que vimos ao longo dos anos. Comecemos com alguns dos anúncios mais leves da lista. Confira alguns dos comerciais de jogos mais cativantes. O poder da amizade na publicidade. Como de costume, começaremos com os tipos mais cativantes de comerciais estranhos, como este para Pokémon Ruby e Sapphire, onde um monte de pessoas de todas as idades, gêneros e estilos de moda posam para fotos com Pokémon que cada um se assemelha. Principalmente através de suas roupas e comportamento, precisamos de mais comerciais divertidos como este? Comente qual Pokémon você se parece de forma peculiar, eu me vejo como um Dedenne. Aviso, amigos são necessários para a conclusão de 100%. Este comercial mostra como coletar eficientemente todos os Pokémon original através de trocas com outros jogadores. Devemos esclarecer que as crianças não devem lançar cabos entre as casas para conectar seus Game Boys e trocar Pokémon. O Pikachu cuidará disso para você, pois é perigoso. Eu vou para o Pokémon Snap. Um comercial temático para um jogo sobre fotografar Pokémon em um safari é coerente. Atenção, eles estão logo atrás de você, estão por toda parte, exceto onde você olha. Vire e tire a foto. Não ligo se são feitos de imagens geradas por computador estranho, só aponte e dispare, com uma câmera, derrota esmagadora. Se você achou legal tirar fotos de Pokémon, apenas espere. Neste comercial para Pokémon Stadium, um espetáculo é feito do primeiro jogo, onde você pode batalhar com Pokémon em 3D. Isso também adiciona outro comercial à categoria de Verdi, ai que não é bem bom, nem terrível. O melhor momento é quando o enorme Snorlax é saudado como o vencedor, apesar de nem mesmo participar da batalha. Um pequeno preço por uma piada clássica sobre gordura. Eu sempre escolherei você, Pikachu. Comerciais japoneses são frequentemente super bizarros para nós, ocidentais, mas este anúncio de Rei Pikachu é na verdade tanto suave quanto adorável. Este empresário fala com Pikachu e fica em total descrença quando Pikachu responde a ele. Sinceramente, encontre alguém tão devotado a você quanto este cara é o Pikachu. O grito dramático que ele dá quando o Pikachu dorme é de se amar. Não odeio o jogador, certo? Este comercial de Pokémon Pinball coloca em perspectiva o que você faz ao jogar o jogo. Para seu próprio prazer doentio, você está forçando esses personagens a entrar em Pokébolas e batendo neles em um barulhento e chamativo percurso de obstáculos do destino. Isso não é um daqueles argumentos de que Pokémon é escravidão, como os da People for the Ethical Treatment of Animals. Eles estão completamente aterrorizados com a ideia de entrar naquela máquina. Pensamentos e orações para Trico. Força. Lembram quando Zack e Cody faziam sucesso? Duas sitcoms do Disney Channel não bastaram, pois esses caras anunciaram tudo o que podiam. Isso se estendeu para a publicidade de Pokémon Heart Gold e Soul Silver, com cada versão sendo designada a um irmão. E honestamente é um comercial bom, mas a maneira como eles pronunciam Pokémon dá a mesma sensação daquela entrevista do Chris Pratt sobre dublar o Mario. Cara, eu passei horas da minha vida pisoteando culpas em o jogo de arcade original do Mario Bros. Zigzagoon. A febre Pokémon estava insana no início dos anos 2000, então mostrar pessoas de todas as personalidades, idades e estilos nomeando seu Pokémon favorito é uma boa forma de aproveitar esse hype. É adorável como cada fã pronuncia o nome do Zigzagoon de um jeito único. O trio de fãs dele é o melhor e é compreensível o porquê. Só olhe pra esse cara, físico no auge, honestamente. Mas vamos passar dos jogos para a cultura pop como um todo, pois esses são alguns dos comerciais de mercadorias mais interessantes. Tendo que dia recall. Este comercial não é particularmente estranho por si só, mas vale a pena mencionar pelo fato de que esta é a mesma promoção do Burger King que acabou sendo recolhida mais tarde. Você vê aqueles recipientes de Pokébola em que os brinquedos vinham? Sim, eles são redondos e após se alojarem na traqueia de algumas crianças pequenas, foram retirados do cardápio depois de um recall nacional. Dê lugar, Apple Watch.
Bractelas sensíveis ao toque e aplicativos sofisticados quando você pode interagir com seus pokémons favoritos em um único app. Você pode proteger o Pikachu de ser roubado pela equipe Rocket. Ele está lá e diz a coisa. Ok, admito que essa Pokédex eletrônica parece bem legal, com seus pequenos sprites legais. Dito isto, este mestre Pokémon é realmente apenas o mestre de informações que ninguém se importa. Eu não acho que já existiu uma pessoa que se importasse que Pidgeotto pesa mais que Metapod. Isso mesmo, você é um grande falso gordo. Pura energia dos anos 90. A citação... Quando vi isso, soube que poderia dar uma aula com meu Charizard. Deve ser a frase mais anos 90 que já existiu. Parabéns ao garoto que ganhou, mesmo que Dragão Vence a Abelha não seja exatamente a jogada mais avançada do livro. Espero que o garoto perdido esteja bem, pois o homem parece absolutamente devastado. Nota à parte, ver esse garoto jogar um Charizard sem sombra em 2024 dói só de assistir. Parte de um completo desastre, quero dizer, café da manhã. Ok, sou o único que vai defender a mãe aqui. Não me interpretem mal, essa omelete parece absolutamente repugnante, mas ela realmente tentou fazer um café da manhã Pikachu para as crianças. Vale ressaltar que o cereal parece bem saboroso. Precisa torrar todos eles. Desculpe, cereal Pokémon, nem você nem aquela omelete Pikachu bem intencionada podem competir com Waffles Pokémon, cada um com sua própria imagem. No entanto, isso é um tanto enganoso. Uma busca no Google mostrou que apenas 5 Pokémon diferentes foram impressos nestes brinquedos. Isso significa que é impossível capturar todos eles? Mas talvez seja melhor assim. Algo sobre combinar alimentos doces e salgados de café da manhã com coleção ao estilo gacha quase parece ilegal. Crianças e mestres Pokémon, fiquem longe dos cassinos. Não tentem conseguir o Porygon lá. Pokémon vá para as bacias. Massa em formato. Um básico da dieta infantil. E da dieta de adultos que podem parar de comprar aquele macarrão com queijo do Bob Esponja quando quiserem, mas preferem não fazê-lo. Mas poucos deixaram um impacto tão grande quanto a massa Pokémon da Heinz. Embora eu infelizmente não tenha conseguido experimentar isso, estou feliz por pelo menos não ter que sentir a culpa existencial que este comercial instalaria em mim. Eu posso capturá-los todos, mas vendo o quão aterrorizados eles estão de serem mutilados por um garfo e comidos, e não tenho certeza se posso capturá-los todos moralmente. Exceto Gengar, ele parece estar bem com isso. Alguém verifique se o Gengar está bem. Pikachu. Como mencionamos artesanato, não podemos ignorar as formas de macarrão e queijo artesanais do Pokémon. Este comercial tem pouco a ver com o Pokémon em si, mas anuncia as 6 diferentes formas que você encontrará, incluindo alguns dos Pokémon mais icônicos e reconhecidos, e também Poliwhirl por algum motivo. Honestamente, minha única crítica ao comercial é que o Pikachu não se juntou ao Tisasaurus Rex em sua terrível viagem de surf, o que é uma grande oportunidade perdida. Mais Pokémon, mais poder. Isso é realmente mais ou menos um comercial de brinquedo normal, embora, admitidamente, você tem que amar a justa posição da música e narração ominosas com aquele adorável som do pequeno Pikachu. Dito isto, a visão de uma criança dançando enquanto vários Pokémon voam para suas calças é definitivamente um pouco estranha. Mas chega das coisas mansas, sabemos que a maioria de vocês veio pelos comerciais realmente bizarros. Pobre cachorro. Se você comprar Hey You Pikachu, seu pug ficará triste. Não parece um ponto de venda de fato. Bem similar a um que seria o foco do seu comercial. Mas veja só, este comercial conta a história de um cachorro lamentando que seu dono ama mais o Pikachu do que ele. Eu achei que era o melhor amigo do homem. Não sei, só sinto pena do cachorro. Animais de estimação podem ser negligenciados. Pikachu está em plena forma hoje, e esse título não é apenas falta de criatividade nossa. Eles literalmente chamaram uma maratona de Pikachu em seu dia. Você tem que amar a ideia de que Pikachu ajudou George Washington a vencer a Guerra Revolucionária. Pit-Bit? Não, prefiro o Pokémon Pikachu 2. Sabe, a tão esperada sequência de Pokémon Pikachu. É uma pequena máquina que você leva enquanto está sentado na máquina de lavar, segundo o narrador. O que talvez seja uma lição preocupante para ensinar as crianças. Mais estranho ainda é perder a chance de incentivar o exercício físico para as crianças, em vez de estimulá-las a sentar em máquinas de lavar em funcionamento. Sim, eu acho que sou. Voltando ao jogo de cartas, qualquer criança adoraria jogar com outras que fossem grandes fãs da série. Então este comercial provavelmente os animou bem. Mesmo que o narrador pareça estar anunciando uma pizzaria de baixa qualidade em Montana ou algo similar. E sério, por que eles fizeram a voz deste garoto assim?
Foi uma referência num anime cafona ou algo assim? Não é necessário animar bocas humanas reais. Tipo, caramba, você mal precisa animar bocas de anime normais. Dança como um tipo elétrico. O músico alemão Lou Bega foi destaque neste comercial da Warner Bros. Kids, onde canta sobre os novos episódios em breve, incluindo 3 novos Pokémon. E olha, não posso ficar bravo com ele. Esse é o cara que cantou. O jogo do Madagascar 2 para Wii. E aqui ele gentilmente passou o microfone para o Pikachu. Precisa queimá-los todos. Sabe qual é a coisa mais estranha deste comercial? Não é o fato de que Ash literalmente acabou de dizer que está tudo bem em queimar seus irmãos até a morte se eles te provocarem, e imediatamente ser assegurado por um adulto de que ele está correto. Não. É o fato de que o cara nem estava provocando, parece mesmo que ele está depilando um ganso. Eu escolho você. É questionável o suficiente comercializar um Game Boy Color de edição de colecionador para crianças, dizendo a elas que deveriam fazer qualquer coisa para obtê-lo, mas quando você demonstra esse ponto fazendo com que a criança mencionada faça um ganso botar 1, isso leva a um novo nível de questionabilidade moral. Ainda pior é o fato de que essa criança nem sequer agradece ao ganso por essencialmente dar à luz várias vezes. Ele pede que você repita a ação mais 5 vezes com seus amigos. Espero que ele trate seus Pokémon melhor do que aquele ganso. Bem intencionado o PS aí. Claramente, a Nintendo não iria fazer um Public Service Announcement alertando as pessoas a não jogarem seu jogo, mesmo se preferissem jogar enquanto dirigiam. Felizmente, a Assurance apareceu com uma paródia mostrando alguns adultos muito angustiados que batem seus carros enquanto tentam capturar Pokémon. Oh, me desculpe, um Ding Duck. Uau, isso deve ser uma existência trágica. Apresentado a você por People for the Ethical Treatment of Animals. Se você está se sentindo mal por lutar com Pokémon, não se preocupe. Pokémon Colosseum faz como Kirby, e faz com que os caras maus sejam apenas caras bons, sendo controlados por um cara mau. Não é ótimo? Podemos salvar os Pokémon ao levá-los ao limite da morte para fazê-los sair disso. Não, isso não funciona na vida real. Às vezes palavras não bastam. Não deixe de pegar ingressos para Pokémon Live, com Ash, Brock e Misty adultos, a equipe Rocket questionando suas escolhas de vida, e Pikachu, que quase alcançou a altura de Ash. Esqueça as batalhas Pokémon, Pikachu provavelmente venceria a equipe Rocket no basquete. Mas esta próxima categoria vai para os comerciais que transcendem toda lógica, raciocínio e explicação. São os comerciais inexplicáveis. Trabalhe duro, não inteligente. A frase caixas especialmente marcadas evoca memórias da infância como poucas outras. Neste comercial, crianças se esgueiram por um supermercado para pegar novos Pop-Tarts com figuras de batalha Pokémon dentro. Não vamos enrolar. Este comercial está dizendo às crianças para furtarem em lojas? Será que eles apenas tiveram vontade de furtar? Afinal, poderiam ter simplesmente comprado as caixas de Pop-Tarts, não é mesmo? Apertando botões literalmente. Por algum motivo estranho, este sensei está treinando seu grupo de alunos crianças para apertar botões para ganharem um jogo de batalha Pokémon. É um conceito engraçado, e admitidamente alguns desses brinquedos japoneses de Pokémon são bem fofos, então pelo menos ainda não estamos lidando com coisas perturbadoras. Falei cedo demais, quando jogo videogames, prefiro não ter um sentimento esmagador de culpa e desespero. Portanto, ver um anúncio onde todos os Pokémon superpoderosos e fofinhos são esmagados em servidão eterna para um jogador de Game Boy não está alinhado com nossos valores. Dito isso, para quem quer que tenha dito isso, eu só quero dizer que você acertou em cheio. Este é sem dúvida o único comercial que mostra um Pokémon sendo esmagado por metal, não é? Errado. Sério, a equipe Rocket está por trás de todos esses anúncios? Porque esses Pokémon estão sendo esmagados e capturados muito mais do que eu esperava. Este comercial te atrai para uma falsa sensação de segurança, como se tudo fosse ficar bem, enquanto os Pokémon estão pacificamente neste campo semelhante ao dos Teletubbies. Tudo está bem até que de repente eles são esmagados por um enorme pedaço de metal. Pikachu é uma ameaça. Pikachu é tão icônico quanto o próprio Pokémon, se não mais. Ele é tão icônico que até nós estamos meio tentados a tentar jogar esta edição amarela de Pokémon, anunciada como você e Pikachu contra todos os outros. É hilário ver Pikachu e um jovem trabalhando juntos para enjaular todos os tipos de Pokémon na região. Mas pensando bem, isso não seria uma espécie de alta traição Pokémon por parte do Pikachu? Ele está auxiliando os humanos a capturar todos os outros Pokémon de maneiras astutas. Ele está traindo sua própria espécie pelo que parece ser nada além do puro prazer disso. Sob aquele sorriso adorável, esconde-se uma alma verdadeiramente conturbada. Ok, essa realmente é inexplicável.
Eu entendo, eles são tão legais que você não consegue tirar os olhos deles, mas você poderia ter morrido umas 3 vezes nos últimos minutos. Virgindade, eu escolho você. A abordagem deste comercial é muito semelhante à última. Nada se compara a jogar Pokémon Stadium 2. Desculpe, querida, nenhuma modelo de biquíni atraente, nenhum dublê de motorista e invasores de casa servem. A única gata que eu escolho é a Charmander. Mas se você achou esses comerciais realmente estranhos em conceito ou execução, espere até você não conseguir entender o que eles estão dizendo. Estes são os incompreensíveis comerciais japoneses. Gosto desse comercial, mas não sei se anuncia um despertador, um jogo de bater na topeira ou alguma outra coisa. Sei de uma coisa, eu quero isso. Pesquisei e parece ser uma cópia do jogo de bater na toupeira. Parece divertido, talvez a gente pegue. Na verdade são $150 no eBay, então deixa pra lá. Há um monte desses comerciais de brinquedos Pokémon Tomai do Japão, mas este se destaca pela estranheza do próprio produto. E ainda assim é estranhamente encantador. Não tenho uma legenda para esta, talvez o editor possa escrever uma ou mantê-la assim para um efeito cômico. Com o Diglett eu ao menos conseguia entender o que vendiam. Mas o que é isso? É um jogo de tabuleiro com crianças jogando, mas há uma imitação de beijo pairando em torno delas. É uma cena estranha e um pouco assustadora. E se eu estiver, por que tá funcionando tão bem? Mesmo jogo, gênero musical diferente. Desta vez, em vez de serem acompanhados por músicos de metal, o jogo das crianças, seja lá o que for, faz com que sua mãe relembre seus dias de festa. Ao ver um disco brilhante, ela se lembra dos seus dias de glória, onde faria algo semelhante. Faça cócegas em mim, e amo quem. Vamos para produtos mais saudáveis, como essa adorável pelúcia falante do Piplup. Só olhe para ele. Você pode conversar com ele, fazer cócegas na barriga dele, persuadi-lo a aniquilar seus inimigos com a fúria de 1000 luas geladas, e mais. Cartas móveis do Ronald. Confesso que pelo título do vídeo, pensei que seria um truque de mágica estranho com cartas que realmente se movem, mas não, são apenas holográficas. Mas são hologramas bastante bons, até as crianças não conseguem deixar de imitá-los. A vida imita a arte, como dizem. Além disso, a presença de Wiplup garante o sucesso dessa colaboração. 90% fofo, 10% de horror corporal. Este comercial para o conglomerado japonês Itachi parece bastante fofo. Basta olhar para o Pikachu e seus amigos dançando juntos, felizes por fazerem parte da divulgação das boas notícias desta corporação. Então temos os personagens humanos. O cara parece o filho secreto do Concertato do Felix e da Lois Griffin, e a mulher parece apenas um personagem secundário do Jimmy Neutron. Este seria o comercial mais precioso sem esses humanos em imagens geradas por computador, mas eles simplesmente tinham que existir. Por que não editar somente as suas versões em produção? Isso teria sido bem menos desagradável. Pokémons foram sacrificados na criação de Mewtwo para eliminar suas fraquezas. Um Pokémon lendário foi concebido como uma alegoria da bomba atômica. A Mega Evolução surgiu dos desejos de Jirachi. Os lendários são frequentemente os Pokémons mais misteriosos. Hoje, estamos visitando cada região do mundo Pokémon para explorar algumas das teorias mais interessantes sobre os Pokémons lendários. E claro, começaremos com a região onde tudo começou, Kanto. Dito é um clone falho de Mew, e realmente não pode ficar mais clássico do que isso. A teoria sugere que uma segunda tentativa de clonar Mew foi feita após o Mewtwo, mas acabou falhando e se tornou o estranho pequeno Blob Dito. Agora, isso é corroborado pelo fato de que ambos aprenderam o movimento Transformar, e também temos que apontar que eles têm esquemas de cores normais semelhantes, além de esquemas de cores brilhantes idênticos. Eles têm o mesmo peso e ambos não têm gênero. E além disso, Dito pode ser encontrado na Mansão Pokémon e na Caverna Cerulean nos jogos de Kanto, sendo que a primeira é o local de criação do Mewtwo, e a última é para onde ele voou depois. Acho que a parte infeliz de tudo isso é que essa teoria foi desmentida por Junichi Masuda em uma entrevista de 2016, o que é realmente meio chato porque todas essas evidências são realmente convincentes. Mewtwo é criado durante a jornada do jogador. Esta é trazida para nós por ninguém menos que a lenda dos teóricos de Pokémon, Budkeeper Tube. E essa teoria afirma que Mewtwo estava sendo criado pela equipe Rocket durante os eventos dos jogos de Kanto, ao invés de antes. Como sabemos, eles roubam o Technical Machine Dig de um homem em Cerulean City e procuram por fósseis no Monte Moon próximo. Segundo a teoria, a equipe Rocket usou o Technical Machine Dig para escavar a Caverna Cerulean em busca de mais fósseis, onde encontraram o fóssil Mew quando o jogador escolhe seu inicial. Mais tarde, eles criariam o Mewtwo na mansão Pokémon abandonada em 6 de fevereiro. Note como no diário não menciona um ano.
O jogador inicia sua jornada em 6 de fevereiro deste ano. Portanto, cada encontro do jogador com a equipe Rocket funciona como distração do projeto Mewtwo. Isso explica por que Mewtwo fugiu para a caverna Cerulean inicialmente. O fóssil de Mew foi encontrado lá. A equipe Rocket capturou ou matou os tipos sombrios de canto para que Mewtwo tivesse poucas fraquezas. Essa teoria sombria, proposta pelo usuário do Reddit CastAside 1812, explica a ausência de tipos sombrios em canto na geração 1. Para tornar Mewtwo o mais forte possível, a equipe Rocket eliminou ou capturou todos os outros. Sim, há o tipo fantasma, mas na Game 1 os tipos psíquicos são imunes, e os movimentos do tipo inseto disponíveis são fracos e estão principalmente em Pokémon que Mewtwo poderia derrotar com um único ataque. O único tipo forte contra psíquico indisponível é o sombrio. Na Gen 2, nas sequências diretas, Pokémon do tipo sombrio como Houndour e Murkrow aparecem selvagens em canto e nas equipes dos admins da equipe Rocket. Temos que admitir, isso é suspeito. Será que a equipe Rocket poderia tê-los libertado de volta à natureza? Quem sabe, mas por agora vamos viajar para Johto. As feras lendárias se originaram das 3 primeiras evoluções do EV. Como sabemos, Ho-Oh ressuscitou 3 Pokémon que pereceram em um incêndio na Torre Queimada. Eles se tornaram as feras lendárias Raikou, Entei e Suicune. Mas, como destacado por Boneswitch nos fóruns da Poké Community, há uma série de fatores que apoiam que os Pokémon que morreram foram as 3 primeiras evoluções do EVI, Vaporeon, Jolteon e Flareon. O primeiro e mais óbvio fator é que eles têm os mesmos tipos e cores semelhantes. Em segundo lugar, as habilidades normais das evoluções do Eevee são absorção de água para Vaporeon, absorção de voltagem para Jolteon e fogo fato para Flareon. O mesmo que as habilidades ocultas para suas feras nas gerações 5 e 6, Jolteon e Raikou possuem alta velocidade e ataque especial, Flareon e Entei têm um bom ataque, e Vaporeon e Suicune são resistentes. Outra coincidência a se notar é que as garotas Kimono, treinadoras que usam Evolutions, residem na cidade de Ecruteak, onde a Torre Queimada está localizada. Mas e se as feras lendárias não se originaram das Evolutions? O Pokétuber Notswasi Trainer argumenta que os 3 Pokémon que morreram na Torre Queimada eram apenas Eevees, não Evolutions. Ele cita que as feras lendárias surgiram das representações dos elementos da trágica ocorrência. Raikou representa o raio que atingiu a torre, Entei as chamas que se espalharam e Suicune a chuva que apagou. Com isso em mente, algumas entradas de Eevee no Pokédex são mencionadas, que afirmam que ele tem DNA instável e se adapta a ambientes hostis evoluindo. Com tamanha quantidade de eletricidade, fogo e água, seria suficiente para esses Eevee se transformarem em algo maior do que suas evoluções normais? As feras, talvez? Ho-Oh era originalmente um faraó. O youtuber Protomário inicia essa teoria mencionando a inspiração de Ho-Oh, a Fênix. Um pássaro na mitologia grega surgiu ao renascer das cinzas de um pássaro que morreu em chamas. Ele chega à conclusão de que Ho-Oh ressurgiu das cinzas de um furo e foi envolvido em chamas e morreu. Isso é corroborado pelas semelhanças entre eles, como cristas na cabeça, bicos longos, estruturas corporais, garras e penas de cauda e asas parecidas. Mas vamos seguir para a casa da terceira geração. A próxima é Ho-On. Os 3 Regis originais representam sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Uma teoria popular entre os fãs japoneses sugere que Regirock, Regit e Registeel simbolizam os sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, Hoenn é inspirado na ilha japonesa de Kyushu, onde Nagasaki está localizada. As áreas onde os Regis são encontrados nos jogos parecem se correlacionar com locais reais em Kyushu. Regis na já mencionada Nagasaki, onde a primeira bomba atômica foi lançada, Registeel e Miyazaki, e Regirock e Yuita. Essas 2 cidades também tinham bases militares importantes que sofreram fortes bombardeios americanos. A teoria sugere que Relicanth e Wailord, os 2 Pokémon necessários para capturar os Regis, se assemelham às formas das bombas atômicas Little Boy e Fat Man. Uma das mensagens em braille na Câmara Selada também menciona que as pessoas costumavam viver nela, possivelmente para se abrigar durante os bombardeios. Então, na 4ª geração, a localização de Regigigas no templo Snowpoint reflete a de Wakanai Hokkaido, lar do Monumento da Paz e do Memorial de Guerra da Marinha Soya Kaiko. E para completar essa teoria, os 3 Regis conhecem o movimento Explosão, as origens do Trio do Clima. Postagens deletadas do Reddit sugeriram que Kyogre, Groudon e Rayquaza eram respectivamente um Wailord, Aggron e Gyarados. Eles argumentam que na 3ª geração, Kyogre e Wailord foram os únicos Pokémon que aprenderam Jato d'Água, e ambos têm as mesmas cores nas formas normais e brilhantes.
Enquanto isso, Agron constrói suas casas nas montanhas e Groudon desperta no Monte Chimney. A linha evolutiva de Agron come minério do subsolo e Groudon é do tipo terra. Então Mega Agron tem espinhos em seu corpo e Groudon tem semelhantes em sua cauda. Ambos possuem 3 garras em cada pé. Quanto ao último membro do trio, Gyarados e Rayquaza têm altura e peso semelhantes, sendo 21 pés e 4 polegadas de altura, e 518 libras e 23 pés de altura e 455,2 libras respectivamente. Ambos são do tipo voador, e apesar de Gyarados não ser um dragão, treinadores como Claire e Lance o usaram em suas equipes. Poderia algum fenômeno estranho ter acontecido para fazer esses Pokémon se tornarem completamente uma nova espécie? Jiraiya concedeu a Rayquaza o poder da Mega Evolução. O usuário do Reddit Flarestorm 88 argumenta que quando o povo Draconide desejou que Rayquaza os protegesse e parasse a luta entre Groudon e Kyogre, Jiraiya foi quem concedeu o desejo deles, dando a Rayquaza a habilidade de Mega Evoluir. Isso é confirmado por entradas do Pokédex sobre Jiraki, que dizem que ele realiza qualquer desejo por uma semana a cada 1000 anos. E bem, Kyogre e Groudon lutam a cada 1000 anos e Jiraiya concede desejos, então aí está. Deoxys e Pokeros estão ligados. Poketubers, Hybrid Hero e Azimitsu mencionam que Deoxys foi formado a partir da mutação do DNA de um vírus espacial, de acordo com várias de suas entradas no Pokédex. Então você tem o Pokeros, um vírus raro que se um Pokémon for infectado por ele, ganha o dobro de EEVs ao derrotar um oponente. Especula-se que quando o meteoro com o vírus espacial caiu na Terra, parte dele pode ter escapado e se transformado em Pokeros. As semelhanças não terminam aí, no entanto, tanto Deoxys quanto o Pokeros têm ênfase em estatísticas. O Pokeros dobra os EVs, enquanto as formas do Deoxys aumentam uma de suas estatísticas. Além disso, quando um Pokémon está infectado com Pokeros, ele ganha um ícone roxo para indicar isso, e Deoxys tem um núcleo roxo. Além disso, as cores regulares de Deoxys são vermelho e azul, que formam roxo, e seu brilho é amarelo, a mesma cor do símbolo que indica que um Pokémon está curado de Pokeros. Vamos focar na região mais rica em história até o momento. Sinnoh certamente terá boas teorias. Os Guardiões do Lago estão ligados ao trio Tal de Unova. Ancient Skull Kid no Tumblr propõe a ideia de que, uma vez que os dragões originais se dividiram em Reshiram, Zekrom e Kyurem, os Guardiões do Lago, Yuchi, Mesprit e Azelf ajudaram a influenciá-los. Uxie representa o conhecimento, o que pode ter ajudado Reshiram a se tornar a lenda da verdade, já que ambos são semelhantes em teoria. Mesprit, que representa a emoção, poderia ter ajudado Zekrom a se tornar a lenda dos ideais, porque as pessoas formam ideais a partir de seus sentimentos. Azelf, por outro lado, representa a força de vontade, podendo ajudar Iram a equilibrar verdade e ideais, já que a verdade se baseia na vontade. E como teoria bônus, o teórico sugere que os Guardiões do Lago estão ligados ao desconhecido. Uxie está ligado às letras, que comunicam conhecimento. Azelf ao ponto de interrogação, usado para fazer perguntas, e Mesprit ao ponto de exclamação, que expressa emoções fortes. Giratina foi destinado a acalmar Dialga e Palkia. Uma teoria no Reddit menciona que Giratina foi banido por Arceus para o mundo da distorção devido a ações violentas, mas destaca que ele é frequentemente gentil, calmo e atua como protetor. O Redditor Lock One sugere que Giratina foi criado para acalmar Dialga e Palkia caso uma intensa batalha entre eles ocorresse, de forma semelhante ao propósito de Rayquaza. Mas quais foram esses atos de violência que causaram seu banimento? Dialga e Palkia podem ter tido uma luta tão violenta um dia que Giratina acreditou que seria melhor matá-los ambos para prevenir mais destruição. Esse banimento então fez com que Arceus desse o papel de controlar Dialga e Palkia para os Guardiões do Lago, que fariam isso usando a corrente vermelha. E como Giratina é capaz de sair do mundo da distorção e já impediu um duo de serem prejudicados, como quando parou Cirrus em Pokémon Platinum, talvez ele tenha aprendido desde então quão importantes são os papéis do duo no mundo Pokémon. Porque Regigigas criou os Regis. Gabriele Duenas no Reddit surgiu com a teoria de que quando as pessoas testemunharam Regigigas rebocando os continentes e vendo seu imenso poder, começaram a adorá-lo e vê-lo como um protetor. Regigigas, no entanto, não pôde se tornar um guardião, pois empurrar os continentes o deixou exausto, o que é bastante compreensível. Para deixar as pessoas felizes e seguras antes de partir para descansar, ele criou Regirock, Registse e Registeel. O teórico então explica que enquanto Regigigas foi descansar, ele de repente ouviu que o dragão original que estava em Galar se dividiu e voou para Unova. Ele então viajou para Galar, temendo que as coisas saíssem do equilíbrio, e usando a carne do dragão original, criou Regidrago, mas só conseguiu terminar a cabeça.
Ele criou o Regieleki do plasma do dragão original, mas enfraqueceu e desmaiou antes de dar-lhe um recipiente, fazendo suas criações causarem estragos no mundo Pokémon. As pessoas começaram a temer Regigigas, interpretando mal suas ações, e o selaram junto com os outros Regis. Após um longo período de fraqueza, ele desenvolveu a habilidade Slow Start. Agora chegou o momento de sua primeira viagem internacional. Ao entrarmos em Unova, as espadas da justiça são originalmente de Kalos. Como sabemos, existem alguns aspectos de Pokémon que espelham o mundo real. O usuário do Reddit 69kuda destaca como Kalos é baseado na França, e Unova é baseado nos Estados Unidos da América. E com as espadas da justiça, Cobalion, Terrakion e Virizion sendo baseados nos Três Mosqueteiros, uma história francesa, eles poderiam originalmente ser de Kalos? Se esse é o caso, como que eles foram parar aqui em Unova? O teórico destaca que a lenda afirma que houve uma guerra em Unova, na qual os humanos começaram um incêndio florestal. As espadas da justiça salvaram o máximo de Pokémon possível e se esconderam em seguida. A teoria deles é que essa guerra reflete a guerra franco-indígena real, que terminou com os franceses cedendo parte de seu território americano aos britânicos. Na versão Pokémon, quando Kalos colonizou Nova, trouxeram consigo as espadas da justiça. Após o fim da guerra, o trio permaneceu escondido em Unova. O dragão original representa sonhos. Esta teoria expõe o que sabemos sobre o trio tal. Reshiram representa a verdade, Zekrom representa ideais e Kyurem representa o vazio. Além disso, em preto, o velho é rejeitado em favor do novo, e vice-versa em branco. E parte do nome de Kyurem vem da palavra nada. Os teóricos afirmam que os sonhos têm um papel importante na quinta geração, com elementos como o mundo dos sonhos e o radar de sonhos. Com tudo isso em mente, o dragão original deve representar algo que se contradiz. Zekrom e Reshiram precisam da aura humana para reviver, e sonhos podem ser inatingíveis, sendo a única vez que verdade e ideais coexistem. Então, com isso dito, o dragão original representa sonhos, ou ambições. Victini representa uma bomba atômica. Alguns teóricos apontaram como o nome de Victini vem das palavras Tiny e Victory. Agora sua entrada no Pokédex diz que ele cria energia ilimitada em seu corpo e a libera. A energia ilimitada de Victini pode ser uma referência ao poder de uma bomba atômica, e seu tipo de fogo pode eludir as consequências do lançamento de tal bomba. Como discutimos na teoria Red, na seção Hoenn, os Estados Unidos lançaram 2 bombas nucleares no Japão, e uma era chamada Little Boy. O Nova é baseada nos Estados Unidos, e Victini é bem pequeno. Victini também faz o sinal de vitória com as mãos, usado pelas pessoas após a derrota do inimigo na Segunda Guerra Mundial. Além disso, no movimento We Create é um nós em chamas, que lembra um pouco uma seta apontando para baixo, e a habilidade Victory Star de Victini aumenta a precisão. Mas vamos passar para as primeiras regiões inspiradas na Europa. A próxima é Kalos, Yveltal não é malvado. Vocês devem estar pensando que Yveltal, com mal no nome, é o Pokémon da destruição. Mas o usuário do Reddit, Kakyoin Crusader, não concorda exatamente com o sentimento comum. Eles se referem ao filme Diancie e o Casulo da Destruição, onde Yveltal foi perturbado durante seu sono em seu casulo, e isso é o que causou a destruição de tudo em seu caminho. Sabemos que o cânone do anime é separado do cânone do jogo, mas isso ainda se mantém. O teórico então argumenta que Yveltal não escolheu seu poder de destruição, mas nasceu com ele, tornando-o assim uma maldição. Ele não deseja matar, mas precisa fazê-lo devido à sua natureza inata. Para piorar a situação, ele estava sozinho em seu casulo durante toda a sua vida, o que o deixou cego por ser tão escuro. Carbink se transforma em Diancie quando está sob pressão. Você já se questionou por que Carbink não evolui para Diancie? Afinal, os dois são quase idênticos. O usuário Blue Boy Smash do Reddit tem uma teoria sobre a real relação entre os dois. A entrada de Diancie no Pokédex afirma que é uma mutação repentina de Carbink, fazendo com que esse teórico recorresse ao poder da geologia. Dizem que os diamantes reais se formam sob a compressão de átomos de carbono, e os diamantes de Carbink são azuis. Essa correlação ocorre quando os diamantes são infundidos com boro durante a formação, porém os diamantes da Diancie são rosa. E essa coloração ocorre quando é exposto a calor e pressão extremos após ser formado. Então, com tudo isso em mente, Carbink possivelmente se transforma em Diancie quando é exposto a uma fonte de estresse extremamente dolorosa, como se estivesse sendo esmagado. Hoopa está salvando lendários de uma destruição certa. E Anfromassama no Reddit menciona como em Omega Ruby e Alpha Sapphire, Pokémon, incluindo lendários, de outras regiões podem ser encontrados em pontos de miragem, e como Hoopa é o responsável. Hoopa não está transportando-os para Hoenn por maldade, mas para proteger suas regiões de um meteoroide que se aproxima.
No episódio Delta, Xenia explica como existe uma segunda região de Hoenn e ela seria destruída pelo meteoroide, já que a Mega Evolução não existe nela, pois o Mega Rayquaza é o único capaz de impedi-lo. A teoria também sugere que, como as lendas usaram as versões originais dos temas de batalha de seus jogos, Hoopa deve tê-los transportado de sua região de origem, retornando ao ponto inicial da teoria. Mas é hora de algumas brisas tropicais e diversão ao sol, porque Alola é o próximo. A 18ª memória. De acordo com Spider-Man Ectric no Reddit, o projeto original da Fundação Aether para o tipo Null era chamado de tipo completo, visando recriar Arceus e sua capacidade de mudar de tipo usando diferentes placas. Nos arquivos excluídos do tipo completo lê-se: o teste simulado do programa do sistema ARCai, esse foi concluído. O tipo foi alterado com sucesso com as 18 memórias especiais. A transplantação do programa ARCai para os modelos está em andamento. O nome oficial do Bikai foi definido como tipo completo. Note como 18 memórias são mencionadas quando no jogo existem apenas 17 para todos, exceto o normal. Isso sugere que existe uma 18ª memória normal, ainda não descoberta para o Silvally usar. Como Lily carrega Cosmem em sua bolsa, ao jogar os jogos da Game 7, provavelmente todos nós nos perguntamos como Lily pode estar carregando Cosmem naquela bolsa e não cair. Afinal, ele está empatado como o Pokémon mais pesado, com 1.099 kg e 82 gramas. O Pokétuber Gator e Axie menciona como o Cosmoem flutuante pode ser capaz de sentir os movimentos de Lily e manter-se no meio de sua bolsa o tempo todo para não derrubá-la. No entanto, ele é essencialmente um casulo e mal consegue se mover, então isso pode ser apenas mais um caso de tamanhos de Pokémon sem significado. Tipo, como mais você explicaria o Wailord encolhendo quando o envia para a batalha? Ok, a última teoria não foi a melhor, então vamos encerrar Alola com algo substancial. Majorna e Spiritomb estão conectados. Garfa Cakes do Red conecta que Majorna e Spiritomb são feitos de almas. Majorna com seu coração de alma e Spiritomb com suas 108 almas. Eles também mencionam que as almas que compõem Spiritomb foram vinculadas à Pedra Estranha há 500 anos, assim como foi a criação de Majorna. Spiritomb tem várias conexões com o número 108. Suas estatísticas defensivas são 108, seu peso é 108 kg, e seu número na Pokédex de Sinnoh é 108. Por outro lado, o número de Majorna no Pokédex é 801, o inverso exato de 108. Essa teoria sugere que ou Spiritomb inspirou a criação de Majorna, ou o criador de Majorna usou parte da energia da alma de Spiritomb para criar o coração da alma. Mas avançando para nossa penúltima região, a 8ª geração Galar. As origens de Zossian e Zamazenta no ID12 no Reddit mencionam como a espada de Zossian é chamada de espada do Rei Fada. Mas quem era exatamente o Rei Fada? Embora não seja uma fada, Calyrex é muito parecido com uma, e claro, é um rei. Então este teórico propõe que Calyrex foi quem deu a Zossian sua espada. Zamazenta, por sua vez, é referido como o escudo do mestre voador. Então, e se Urshifu fosse o mestre lutador que o treinou? Urshifu é um lutador talentoso que domina 2 estilos de luta, e a animação do Behemoth Bash de Zamazenta se assemelha ao golpe maléfico do Urshifu de golpe único. Eternatus está ligado às Ultra Bestas. Proposta pelo Redditor Alcoholic Socks, essa teoria levanta que, assim como as Ultra Bestas, Eternatus não vem do mundo Pokémon, pois veio de um meteorito. Em seguida, o fenômeno Dynamax em Galar surgiu depois que ele foi derrotado por Zacian e Zamazenta, fazendo com que sua energia vazasse. Esta próxima parte da teoria nos leva a Alola, onde observamos os Pokémon Totem, que se tornaram maiores do que outros Pokémon de sua espécie após serem expostos à energia dos Ultra Wormholes. Com a energia Dynamax e Ultra Wormhole capazes de aumentar o tamanho dos Pokémon, Eternatus pode estar conectado a isso de alguma forma. Isso é evidente quando se considera que Necrozma e Cosmog, 2 Pokémon que não são Ultra Beasts, também têm conexões com os Ultra Wormholes. Glastrier e Spectrier eram um único Pokémon. Essa teoria nos lembra de como na Crown Tundra o jogador tem que escolher entre Glastrier ou Spectrier para se tornar o Corcel de Calyrex. Mas e se os 2 cavalos fossem antes um único Pokémon? A teoria afirma que Calyrex domesticou este Pokémon e começou a usá-lo como seu Corcel. Quando a Crown Tundra congelou novamente, Calyrex enfraqueceu e abandonou o cavalo. Não conseguindo se defender sozinho, o cavalo eventualmente morreu, com Glastrier formando-se a partir dos restos de seu corpo congelado, e Spectrier formando-se a partir de seu espírito. Mas vamos falar sobre Paldea. A senhorita Rayford tem intenções malignas. Essa teoria está parcialmente ligada aos lendários, mas continua interessante. Isso sugere que a senhorita Rayford, a professora de história da academia que envia o jogador para capturar os tesouros da ruína, tinha intenções sinistras ou era uma antagonista descartada.
Isso é evidenciado pelo fato de ela revelar ao jogador o enredo desagradável quando capturam os tesouros da ruína, além de seu diálogo indicando que queria procurá-los sozinha, mas só obteve sucesso ao enviar o jogador, alguém de coração puro. A Terrapagos realiza sonhos. Outra teoria que se tornou bastante viral foi que os Pokémon Paradoxo vêm dos sonhos ao invés do passado ou futuro, e Terrapagos é quem os traz para a realidade. Um quadro do mundo dos sonhos da quinta geração sustenta isso, com uma cena emoldurada por nuvens igual à tela inicial de Scarlet e Violet. Isso sugere que os Pokémon Paradoxos são trazidos do mundo dos sonhos para o mundo real. Outro fator que reforça isso é que ele também pode projetar para o passado, conectando os sonhos de Pokémon e pessoas. Independentemente da teoria, podemos concordar com o Reditor que fica feliz em ver o Hydreigon perto do arco-íris. O jogador como Coridon Amoridon é Heath Cyclizar. Segundo a teoria do Reditor Turosek, os Pokémon Paradoxos são Pokémon regulares de uma linha do tempo alternativa, expostos a escamas misteriosas, que chegam à nossa linha do tempo através da máquina do tempo de Sataturo. Dito isso, Heath Cyclizar poderia ter sido um desses Pokémon que se transformou no Caridon/Maridon usado pelo jogador. Isso é corroborado pelo fato de que o dragão do jogador é amigável, ao contrário do que matou o professor. É o único que pode ser montado, não luta até o final do jogo, e seu estereótipo é fixo como o dragão, assim como um Cyclizar regular. Desde as infinitas paqueras estranhas de Brock, até aquela vez que James da equipe Rocket conseguiu um peito inflável, até o detetive Pikachu levando um dedo em seu... Espera, o que aconteceu? O mundo de Pokémon é realmente repleto de humor adulto, e estas são as piadas adultas da franquia Pokémon, das mais limpas às mais sujas. Mas não podemos falar da franquia Pokémon sem falar dos jogos. Anos-luz de distância de Brock. Um treinador na Gen 3 observa que você está muito longe de vencer Brock. Mas após ser derrotado e provado errado, ele esclarece que anos-luz se refere à distância, não tempo. De qualquer forma, isso vai levar um tempo. É como 6 trilhões de milhas. Você está ainda mais errado, garoto. Talvez deva treinar sua lógica básica. Só o melhorar para nossos cidadãos. Em um dos muitos comentários infelizmente formulados no NPC na série, Gen 3 vê uma criança comentar que o ar da região de Hoenn é, citando, saboroso. Atualmente, qualquer lugar relativamente não poluído é um prazer. A objetificação dos Pokémon. E não desse tipo. O Mar de Xi é a área onde você pode armazenar seus Pokémon para liberar espaço no inventário. É como um banco, aquela grande corporação que guarda seu dinheiro em cofres. Realmente, quando considero potenciais cuidadores de pets, geralmente não penso no meu banco local. E como exatamente os Pokémon se sentem sobre isso? Tipo, tudo bem Pikachu, hora da sua estadia no Wells Fargo. Voltarei em alguns dias, ou alguns meses, ou quando eu bem entender. Não é ótimo quando seus jogos favoritos têm problemas com a moeda do jogo, o Pokédinheiro? Isso nos lembra que nada é perfeito. Bem, na primeira geração, tem um cara que tenta vender uma bicicleta para você por 1 milhão de moedas Pokémon, que, se presumimos que seja baseado no iene japonês, ainda é mais de 6 mil dólares. Nesse preço, preciso ligar para meu amigo especialista em bicicletas. Celadon Game Corner. A principal maneira de conseguir o raro espécime conhecido como Porygon é literalmente jogando no Celadon Game Corner, administrado pela equipe Rocket. Roubar os Pokémon das pessoas para usá-los como prêmios em apostas infantis é pura maldade. Honestamente, você simplesmente tem que respeitar a luta aqui. As dores de crescimento dos sprites de Golbat da primeira geração foram uma mistura. Para cada deleite absoluto como o bom e velho Pikachu gordinho, ou Chunkachu como muitos de nós o chamamos, existe um demônio infernal como Golbat, você sabe como isso parece? Parece aquele meme do Salsicha. Se eu vi, você também tem que ver. É mais de 9 mil. Pokémon X e Y faz referência a um momento icônico de Dragon Ball Z, quando um personagem não jogável elogia o nível de poder do seu Pokémon, dizendo que certamente é mais de 9 mil. Parece que você tem mais rivais, Vegeta. A Virgem Arma Nuclear versus o Chad criminoso de guerra Pokémon. Tenente Surge, líder do ginásio da cidade de Vermilion, diz que os Pokémon elétricos salvaram sua vida na guerra ao paralisar seus inimigos. Primeiramente, bom pra você, Pikachu, mas vamos ignorar o fato de que ele mencionou que os Pokémon estão sendo usados como armas de guerra? Eles são armas ou veteranos? Eles recebem medalhas? Isso abre portas desconfortáveis. Gás mostarda, Voltorb, homens-bomba, as possibilidades de como os tipos fantasma e psíquico poderiam mudar na guerra moderna, deixando os soldados tossindo e ofegantes.
Se um país captura um lendário, isso é como um evento ao nível de Oppenheimer? Senhoras e senhores, nós o pegamos. Não gosto disso. Cidade de Lavanda. Talvez um dos exemplos mais famosos de curiosidades assustadoras de jogos seja a Cidade de Lavanda do Pokémon. A música é extremamente perturbadora e os NPCs assustadores falando sobre mãos fantasmagóricas e pedindo seu sangue são uma coisa. Duas coisas, na verdade. Mas lutar contra fantasmas aqui torna tudo ainda mais desconfortável. Era uma época diferente. Às vezes, as mães passam tanto tempo cozinhando para seus filhos famintos que praticamente vivem na cozinha. Bem, a mãe do Red literalmente vive. Sério, as únicas duas salas ou até mesmo portas em sua casa são as do seu quarto e da cozinha. É verdade que muitas donas de casa passam bastante tempo na cozinha, mas isso é absurdo. Isso é o seu cérebro com cafeína. Lembra daquele velho estranho que te impede de sair cedo de Viridian? Com quem acha que ele está falando? E em segundo lugar, sua neta comenta que ele ainda não tomou seu café. Não sei sobre você, mas normalmente minha primeira xícara de café não me faz deitar no chão e deixar crianças saírem dos limites da cidade. Supremacia dos shots. Você sabe como às vezes as crianças dizem coisas que soam muito ruins fora de contexto e você simplesmente tem que morder a língua? É exatamente isso que acontece na região de Kanto, onde duas crianças se apresentam dizendo o quanto gostam de usar shorts e como elas não gostam quando você não está usando shorts. Precisa pegar um caso, nem todo mundo no universo Pokémon está interessado em ver animais se espancando. Nos jogos da primeira geração, um velho espiando a academia de uma mulher dá uma ótima avaliação por causa de quantas mulheres estão nela. Na academia das mulheres, alguém precisa chamar a oficial Jenny. Blue foi insensível. É muito eficaz, especialmente em uma cena na Torre Pokémon, onde as pessoas vão para lamentar seus Pokémon falecidos. Aqui ele te vê e logo comenta que seus Pokémon não estão mortos, mas pode pelo menos fazê-los desmaiar para você. É fácil ignorar, mas talvez Blue esteja processando seu luto de uma maneira estranha, porém não é o lugar adequado para isso. Acalme-se, presidente. Durante sua visita ao clube de fãs de Pokémon, você pode encontrá-lo. Ele ama tanto seu Rapidash que a mera ideia dele o faz ter um derrame, até ele terminar de falar sobre isso. Ainda mais estranho é que quando ele não fala sobre Rapidash, ele é totalmente coerente. Acho que todos têm aquela paixão que os faz perder a capacidade de formar frases adequadas. Só que não deveria ser um maldito cavalo, no entanto. Alguns Pokémon são pais terríveis. Pegue Kangaskhan, por exemplo. Este Pokémon, semelhante a um canguru, carrega um pequeno bebê em sua bolsa, e sua entrada no Pokédex amarelo afirma que ele não fugirá de nenhuma luta para manter seu filhote protegido. Agora ter orgulho da sua força é uma coisa, mas deixar seu bebê ser um escudo de carne involuntário é de um nível de escrotidão sem igual. Ao entrar no hotel em Celadon City, você encontrará 3 pessoas, incluindo 2 irmãos. A irmã está animada para uma viagem com suas 2 pessoas favoritas. A terceira pessoa é o namorado dela, que não sabia que o irmão estaria junto. Honestamente, isso é algo que você deveria contar ao seu parceiro com antecedência, um verdadeiro gourmet. Lembre-se, a forma de expressar é sempre importante. Para ilustrar, a frase do professor Carvalho, "Eu vim quando ouvi que você derrotou a Elite 4", tem um duplo sentido muito questionável. Isso tem sido meme desde os primeiros dias da cultura de memes. Claro, é involuntário, mas não vamos fingir que não é estranho ele aparecer tão rapidamente após a sua vitória, quase como se estivesse observando o tempo todo. O melhor amigo, quando Shauna comenta o quanto está animada para assistir fogos de artifício com um garoto pela primeira vez. Em seguida, o mordomo entrega-lhe um presente. Esse presente, o item para o movimento proteger. E eu não consigo decidir se ele é um verdadeiro camarada, meio estranho, ou ambos por fazer isso, Professor Kinkukui. Quando o Professor Kukui treina seus Pokémon, seria fácil começar a cena mostrando o treinamento. Em vez disso, vemos o exterior da casa dele, com ele dizendo aos seus treinadores para darem tudo de si e que seu corpo está pronto. Deve haver algum tipo de lei contra isso, certo? Definitivamente há uma contra isso. As cenas da roda gigante de Pokémon Black and White são uma mistura, literalmente. Algumas delas são saudáveis e doces, como fazer companhia a uma mulher solitária e ansiosa. Às vezes, você pode se deparar com um montanhista assustador que pergunta se você já teve um amante. Que diabo, senhor? De qualquer forma, tenho certeza que você terá um na prisão. A batalha de Duff e Edna. Olhe para eles. Jovens e apaixonados, os Pokémon que escolhem representam seu amor. Um deles sendo um Onix longo e duro, e o outro sendo um Cloyster. Vocês percebem que esses treinadores são crianças, não é? As entradas parecem estar se tornando ilegais. O que você está fazendo, Step Onix?
Em um jogo, você encontrará uma treinadora que diz que ama, citando, coisas realmente grandes. E se você mostrar a ela o Onix, ela fica impressionada e comenta o quanto seria divertido andar naquele grande e duro pedregulho. Ok, quem na Pokémon tem uma estranha e enorme paixão pelo Onix? Um segredo feminino. Lembra que discutimos sobre a área moralmente cinzenta de manter Pokémon em bancos no começo desta sessão? Bem, poderia ser pior. Quando perguntada onde guarda suas Pokébolas, já que está de biquíni, ela diz maliciosamente que é um segredo feminino. ênfase em maliciosamente. Primip no Poké Park Pikachu's Adventure. Primip diz que aprendeu Iron Tail. O problema. Ele não possui cauda, e este não é um fato obscuro. Ele realmente te lembra disso. E para responder a sua pergunta, não Primap, eu não quero saber o que isso significa. Mas eu vou te parabenizar por superar o seu diagnóstico de IED. Ótimo. Agora vamos falar sobre o anime Pokémon. E honestamente o humor adulto escondido aqui realmente aumenta um nível. Algumas piadas de animes japoneses não são compreensíveis para o público ocidental devido a diferenças linguísticas e culturais. Então permita-nos ajudar. No primeiro episódio, a cena em que, em inglês, Ash diz para Pikachu abrir a boca e dizer o que está errado era originalmente ele pedindo para Pikachu ouvir sua história, usando a palavra Hanashi. Pikachu entende mal isso como Hanashi, que significa sem dentes, então ele prova que Ash estava errado ao mostrar seus dentes branquinhos. No episódio 9, o anuário de Joe revela que ele desenhou um guarda-chuva de amor sob a foto de Gisele, equivalente a desenhar corações em volta da sua paixão na escola. No episódio 12, o Esquadrão Squirtle está vestido com trajes de bombeiros do período Edo, quando aldeias de madeira tinham seus próprios bombeiros comunitários. E finalmente, na letra da música tema original japonesa, Ash confirma que vai pegar todos os Pokémon que existem, através do fogo, água, grama ou da saia daquela garota. Isso está na música tema japonesa. Uma boa. As dublagens da 4Kids têm uma reputação singular no mínimo. Mas a edição mais estranha tem que ser uma piada recorrente, onde a mãe do Ash o lembra de usar sua cueca ou de limpá-la. Não esqueça de trocar sua cueca! O que levanta a questão, isso é um problema real que ele tem. Ash e Brock precisam relaxar. Poucos trios animados são tão icônicos quanto Brock, Ash e Misty. Mas olhando pra trás, a maneira como ela é tratada às vezes levantaria algumas sobrancelhas. Em um episódio, Ash a compara com um Snubbull específico porque, como ela, é uma garota rabugenta que não tem medo. De perseguir Pokémon? Isso me lembra de Misty de certa forma. Ele insiste que isso foi um elogio, mas não há muita outra maneira de interpretar ele chamando uma senhora de feia diretamente em seu rosto em outra cena. Brock também não é inocente. Em School of Hard Knocks, ele se refere a uma estudante rude, dizendo que odeia a maneira como ela os trata, mas gosta da aparência dela. Não é difícil entender por que a Misty tem um pavio tão curto com esses dois. Para ilustrar, quando a turma vai à praça, como qualquer grupo de anime fará em algum momento, Ash comenta que é estranho ver Misty de biquíni, e a maneira como ele expressa isso... É estranho te ver parecendo uma garota. Ash zoa Brock. Porém, Brock também não escapa das ofensas involuntárias de Ash. Quando Brock lamenta como foi rejeitado pela única garota que ele já amou, Ash tenta consolá-lo dizendo: Relaxa, Brock! Muitas outras garotas vão te rejeitar! É por isso que ele vive sonolento. Quando um hippie velho acorda um Snorlax adormecido com sua Poké-flauta mágica, o grandão fica imediatamente faminto. Parece que você está faminto! E honestamente, se algum Pokémon fosse um maconheiro, provavelmente seria o Snorlax. Se está te deixando tão letárgico, considere reduzir a dose. Tem Miltank? O poder de cura do Miltank pode ser transmitido através do seu leite, mas você sabia que ele pode realmente curar apenas com um toque? Mas para um Cyndaquil, isso não foi suficiente. Ele viu a oportunidade de sugar algumas tetas de vaca e aproveitou. Um salve para o Miltank, que aparentemente não se incomodou com isso, mas é bem estranho. Jesse diz o que todos estamos pensando. Quando James se veste de Moltres, Jesse confirma que saiu direto do armário dele. Eu acho que a fantasia saiu direto do armário dele. O que pode ser interpretado como uma referência ousada à sexualidade de James. Sejamos realistas, James é tão heterossexual quanto um círculo desenhado em uma montanha russa. Clement, você está bem, meu caro? No episódio Keeper for Keeps, Bonnie revela casualmente que seu irmão mais velho gosta de citar. Ele gosta de tirar a camisa e se enrolar em um Arbok. É preocupante que o irmão dela pareça gostar de cobras e que a irmã mais nova saiba disso. Eles realmente precisam ser mais seletivos sobre quem pode ter Pokémon. Tem que amar o subtexto.
Em uma das primeiras batalhas de Ash, ele enfrenta Samurai, um garoto com um nome muito apropriado que decide participar de uma batalha Metapod contra Metapod. Eu sei que é o que os Metapods fazem, mas vamos lá. Não tem como esses dubladores não estarem rindo ao basicamente dizer Metapod mais forte de diferentes maneiras. Melhor ainda, às vezes apenas os encorajam dizendo que são o Metapod mais forte. Em suma, eles motivam seus Pokémon para fortalecê-los. Meowth precisa de limites. Jessie e James tomam uma poção que acaba fazendo os Pokémon se sentirem atraídos por eles, o que James descobre da maneira mais difícil através do que parece ser uma sessão de beijos não desejada com Meowth. Meowth, isso não está certo. E Meowth não é o único Pokémon sedento. Mas ao contrário dele, Medica não tem a desculpa de estar sendo influenciado por feromônios. Em uma cena rápida, ele usa sua telecinese para levantar vários objetos na sala, incluindo a saia de uma mulher. Meu Pokémon inconscientemente liberou uma explosão de energia psíquica. Ampharos Cheats Marip. Dica: se você quer a atenção de alguém, simplesmente se aproxime e converse com a pessoa. Você não deve começar a puxar partes sensíveis do corpo por trás, como Ampharos faz com Marip nessa cena. Nas palavras de Billy Madison, isso é agressão, conflito interno da equipe Rocket. Quando Jessie e James estão em um consultório médico, eles falam em rimas, como costumam fazer, mas este tem um subtexto mais vulgar. Depois que Jessie diz que está lá para parar seu atrito e coceira, James comenta: Isso pode finalmente pôr fim às reclamações de Jessie. Essa não é a primeira palavra que vem à mente naquele pequeno poema, mas você tem que respeitar uma provocação tão passivo-agressiva. Steelix também, quantos Pokémon pervertidos existem? Em um episódio, Steelix persegue Ash, Brock e Dawn até uma estreita fenda numa montanha. Nada mais a ver aqui. Apenas um objeto agressivo, duro e longo tentando se forçar em um pequeno buraco. É necessário realizar avaliações psicológicas nesses Pokémon. Isso significa que estamos seguros por enquanto. O desejo de Brock é evidente em vários momentos, como na estreia da segunda temporada, quando ele conhece sua amada Cynthia pela primeira vez e diz que gostaria de estar em seus braços em vez do sorvete que ela acabou de lamber. Mas achamos que ele deveria ser mais como aquele sorvete por outro motivo, porque ele precisa se acalmar. E acredite em nós, esse não é o único momento de sede de Brock. Só para citar alguns, Brock manteve um diário estilo perseguidor cheio de fotos de Olivia, a rastreou e construiu seu relacionamento a partir dessa perseguição, disse a uma criadora chamada Suzy, que ele quer a Cheesecake Woods, Eu quero procriar como você! corrigindo-se para ser um criador como ela. Quando mostrada uma foto de Giselle, disse que ela poderia citar: ela pode violar meus direitos se... E o prêmio para a coisa mais absolutamente perturbada que Brock disse sobre uma mulher vai para Casey. E não uma mulher, mas uma menina. Brock comenta enquanto ela se afasta: Casey vai ser uma jovem muito interessante. Eu me pergunto se ela tem uma irmã. Na versão original em japonês, ele diz que ela será divertida em 8 anos. Sabe o que não é divertido, Brock? Prisão, James orgulhoso. Como se a equipe Rocket já não estivesse roubando a cena o bastante. No episódio censurado Beleza e a Praia, Misty entra sem saber em um concurso de beleza com Jessie e James também participando. E parece que James decidiu inflar um pouco para ter uma vantagem. A equipe Rocket, antagonistas da série, está se esforçando muito para vencer o concurso de beleza. Deixemos de lado o programa de televisão e falemos sobre os filmes. Crocodile Dundee. Em Pokémon Forever, há um Croconaw cujo treinador o chamou de Dundee, uma referência ao clássico filme dos anos 80 Crocodile Dundee. Nunca lutei contra um desses antes. É preciso apreciar as referências sutis à cultura pop adulta. A longa lista de desejos de Jirate. No filme Jirate Wishmaker, a abertura lista muitas esperanças e sonhos, terminando com um desejo: Conhecer muitas e muitas garotas. Eu não disse que todos os seus desejos envolviam Pokémon. E queremos saber de quem é esse desejo. Meowth aprova. O conselho de relacionamento de Jessie e James pode ser resumido em uma palavra: não. O texto está incompleto e não posso completá-lo de acordo com as instruções fornecidas. Dizer engraçado. Por mais que isso seja por si só, é melhorado pelo fato de que Meowth diz que eles nem mesmo precisam do sexo oposto, eles têm um ao outro. Bom que ele superou seus sentimentos por James. Você vai encontrar alguém, Meowth. E então, quem vai contar a ela? Enquanto Jessie e James estão dançando, eles acabam trocando com outro par por acidente. Jessie está feliz nos braços de um homem bonito, enquanto James está nervoso dançando com May, principalmente porque ela o conhece. Mas muitos disseram que acham que James não se importaria de estar no lugar de Jessie aqui, aceitando uma perda.
Quando a equipe Rocket em Let's Go de Lugia, eles recitam uma de suas icônicas frases de efeito rimadas. Não é tão bom em despedidas, mas ele é ótimo em aceitar a inevitabilidade da morte. A linguagem suave do Detetive Pikachu? Você realmente achou que iríamos deixar o Detetive Pikachu fora da discussão, certo? É incomum ver filmes familiares com qualquer nível de palavrões. Apesar da censura atrevida, o Detetive Pikachu passou alguns exemplos pelos censores. Ainda existem alguns censores atrevidos como o do Pikachu. Ah, doce mãe de Arceus, isso é tão bom. Que, embora não seja um palavrão, poderia ser o equivalente em Pokémon a "Oh meu Deus", já que Arceus é basicamente o deus do mundo Pokémon. Depois tem a Lucy falando merda em uma cena, o que é realmente impressionante para um filme classificado como livre. Mas apenas atravessando a barreira da língua, em inglês, dizer que você pode enfiar isso já é bastante vulgar por si só. Entretanto, a dublagem em espanhol-castelhano vai além, usando linguagem vulgar e fazendo o Pikachu confirmar que ouviu corretamente. E sinceramente, parabéns a eles por nos dar um Pikachu palavrão, Krabs irritados. No filme Pokémon de 2000, ouve-se brevemente uma garota contando o final de uma piada para alguns amigos. Com base na conclusão, havia uma noção de que alguém possuía caranguejos. E vamos ser realistas, mesmo que os caranguejos tivessem algum tipo de contraparte de criatura do universo Pokémon, esses seriam o último tipo de Pokémon que alguém gostaria de capturar. Um fator assustador não intencional do Tim. Quando Lucy avisa Tim que é perigoso estar perto do porto à noite, ele a tranquiliza com a pior frase que poderia ter usado perto de um possível interesse amoroso. Na verdade, sou muito bom em ficar sozinho à noite. Pikachu está cheio de eletricidade e até ele está chocado. Até a equipe Rocket lida com despesas. Ao verem um Giovanni angustiado, Jesse e James entram em pânico, temendo que ele faça algo drástico com eles. É revelador que de tudo o que Giovanni fez de horrível, o maior medo deles é que ele peça seus relatórios de despesas. Com toda a destruição que eles causam, eu também ficaria nervoso. Mas espera aí, o Meowth não consegue conjurar moedas de ouro do nada? Por que vocês se preocupam com finanças? James e os perigos dos encontros anônimos. Quando a equipe Rocket se depara com uma sala cheia de desconhecidos, ele brinca. Eu não vejo tantas letras estranhas desde a última vez que eu coloquei... Em 2000, como precursor dos apps de namoro, James divulgou informações online e recebeu respostas aparentemente estranhas. James deveria saber que as pessoas não podiam resistir ao seu estilo. A versão do Detetive Pikachu para o Sr. Mime é muito dedicada ao seu ofício, mesmo quando outros usam essa devoção para sequestrá-lo e ameaçam queimá-lo vivo. O show deve continuar. Após Tim e Pikachu terminarem o interrogatório, as coisas pioram quando Tim deixa cair um isqueiro imaginário em uma gasolina imaginária, queimando o pobre coitado vivo em sua imaginação. Pikachu parece estar se divertindo demais com isso. Eu gosto disso. Eu o chamaria pra fora se não fosse uma das partes mais engraçadas do filme, fugindo dos Apomps. Ah, pobre Tim. Ninguém acreditou no cara quando ele estava sendo perseguido por alguns Apomps loucos. Quando voltaram a si, Tim já havia enlouquecido completamente. Ele está sem calças e inalou gasolina suficiente para parecer um total drogado. Eu sei que você não está falando Pikachu. Qualquer um que assista ao filme pode dizer que esse pequeno tem um sério vício em cafeína. Quando Tim menciona isso, ele até diz a frase mais icônica de viciado. Eu poderia parar quando quisesse. Você achou que o Brock tinha desistido de flertar? Assim que ele vê Domino, solta os trocadilhos e o desespero de forma conveniente. Ele sugere que eles vão para outro lugar para ver se combinam, o que é uma forma lúdica de dizer que quer ficar com ela em um local privado. Os amigos de Brock estão cansados. Quando ele pede a Diana para proteger o grupo, todo o seu esquadrão, inclusive Ash, o olha com a mesma expressão de decepção. Misty faz uma piada. E sinceramente, Brock pode precisar de pomada para queimadura depois dessa. Eles fazem o quê? Ok, aparentemente o detetive Pikachu é uma vítima. Ele fala casualmente sobre o quanto seus fãs o amam. Me acaricie, me beije, enfie um dedo em mim. Ele resolve qualquer mistério, mas não consegue superar o próprio trauma. Principalmente Tim. Ao levar Pikachu para seu apartamento pela primeira vez, ele diz a Tim: "Eu nunca faço isso, não sou esse tipo de Pokémon." O que isso significa? Existem realmente prostitutas Pokémon? Isso é legal? O comportamento é comum o suficiente para o Pikachu chamar isso de um tipo de Pokémon, certo? Destaque para a reação de Pikachu, lisonjeado e assustado, ao ver a cama de Pikachu do Tim. E se você quiser tornar a piada ainda pior, lembre-se que o detetive Pikachu é na verdade o pai do Tim em um corpo de Pikachu. Isso é super eficaz em colocar Tim direto na terapia.